Nos tempos passados, Deus alguma vez usou da boca dos pregadores da CCB para avisar a Irmandade sobre a chegada do Covid-19? Houve alguma pregação que alertasse o povo? Então, se você for na barra de pesquisa do YouTube e procurar sobre esse assunto, vocês vão se deparar com inúmeros vídeos de defensores da CCB apresentando gravações de pregações falando sobre a pandemia. Então, é verdade ou mito que Deus avisou pela palavra? Vou usar o linguajar de crente da CCB. Então, verdade ou mito? Meus queridos, eu fiquei mais de 30 anos na congregação cristã no Brasil. Congregava de segunda a segunda. Olha só como que eu era um fariseu fanático. Eu ia na reunião de jovem. Aí quando chegava da reunião de jovem, pegava meu veículo e ia congregar nos cultos à tarde em Hortolândia. Chegava dos cultos de Hortolândia, ia congregar no culto à noite. Então, durante esse período, eu ouvi muitas pregações nos cultos da CCB. Mas nenhuma delas falando sobre a chegada da pandemia do vírus mortal. Nenhuma. Nunca houve. Irmão Rafael, mas esse monte de vídeo que está circulando aqui nessa rede social, então isso aí são montagens, são fake news, montagens, e a origem dessas pregações é daquelas antigas fitas cassetes, lembra? A Irmandade tinha costume de gravar a palavra em fita cassete para escutar em casa. Mesmo a CCB sendo contra essa prática, mas a Irmandade gravava. Então, é dali que eles estão tirando esse material, fazendo cortes nos áudios, montagem. E é assim, meus queridos, o canal Atalaia da CCB Livre trabalha com a verdade. Se tivesse existido pregações, eu confirmaria aqui nesse vídeo. Para mim não custa nada fazer isso, né? Mas não teve, meus queridos, não teve. Tanto a Irmandade quanto o ministério dessa igreja foram pegos de surpresa. Ok? Então, tem um lado bom e o lado ruim dessa história. Qual é o lado bom? Cada pandemia. Qual é o lado bom? Não. Através disso aí, Deus mostrou para nós que a CCB é apenas uma empresa, ou seja, um CNPJ. A CCB ela não é aquilo que ela declara ser. A CCB é uma farsa. Okay? Então, através da pandemia, foi a mesma coisa de um sai dela, povo meu, para que sai dela, né? Não. E o lado ruim foi que muitos se sentiram enganados por essa seita. E o lado ruim também, não posso deixar de comentar aqui, né, foi que infelizmente mais de 1000 homens
mais de 1.000 homens do corpo ministerial da congregação cristã no Brasil faleceram em decorrência da pandemia. Faleceu até o médico da CCB do Brás. Diz que esses dias atrás faleceu um líder da CCB, um ancião antigo aí, que atendia cultos online. Você pode pesquisar aí. É assim, meus queridos, eu não posso citar nomes. É a minha regra jurídica, né? Eu cito um nome aqui e tome processo. Mesmo que a crítica seja construtiva, mesmo assim, é processo, não pode citar. Okay? Então, meus queridos, para encerrar esse vídeo, no passado, nem eu falei aqui agora há pouco, o cara na Atalaia trabalha com verdade, tenta ser justo nas coisas que fala, né, no seu julgamento. Então, no passado, teve um tipo de pregação, aliás, várias pregações da CCB sobre um acontecimento de agora. Mas só que essas pregações não tem nada a ver com a chegada da pandemia, e elas se cumpriram hoje, mas de forma parcial, ou seja, cumpriu a pregação, a profecia, seja lá o que for, cumpriu pela metade. E é até engraçado, porque eu vou explicar para vocês aqui. 6 minutos de vídeo. Então, alguns anos atrás, os pregadores da CCB sempre pregavam para a Irmandade, nos dias de culto, que um dia essa instituição religiosa fecharia as portas. Você vê como eu tento ser justo, né? Foi pregado assim. Mas só que tem um porém. Ó. Mandade, vai chegar um dia que as portas dessa graça se fecharão. Então você fica firme e fiel. Okay? Aí em seguida eles usavam uma passagem bíblica que diz assim: estando 2 no campo, será deixado um e levado outro. Estando 2 na cidade, será levado um e deixado o outro. Aí ficou muitos anos eles ficaram pregando isso aí. Aí o que aconteceu? Por causa desse tipo de pregação, que a minha Santíssima Mãe batizou nessa igreja. E teve um final trágico, que nem eu já falei em vídeos anteriores. Eu até me emociono aqui. Então foi por causa desse tipo de pregação. Por causa que ela falava pro meu pai assim: o que quer dizer isso, fulano? Aí ele falava assim: é porque eu sirvo a Deus e você não. Ela era da católica, né? Eu sirvo a Deus. Aí quando Jesus vir em nuvem, ele vai me levar e você vai ficar. Aí ela gostava tanto dele que ela falou assim: então eu vou batizar nessa igreja também. Eu até me emociono. Mas vamos pular esse assunto. Então, meus queridos, outra coisa, nessa mesma linhagem de pregação, falando sobre o fechamento das igrejas CCB, eles falavam que antes da CCB fechar as portas, Cristo desceria em nuvens e levaria o seu povo. É o povo de Deus que se refere. É um tal de povo santo, zeloso e de boas obras da CCB. Então, meus queridos, como eu falei agora há pouco, a pregação se cumpriu de forma parcial. Eu não chamo isso aí nem de profecia, né? Eu acho assim, ó. Não é um barulho para atrapalhar. Quer passar o carro. Então, ó, realmente a CCB fechou as portas, mas eu não vi ninguém ser arrebatado e nem Cristo descer em nuvens para buscar o povo da congregação cristã. A maneira que eles pregavam, meus queridos, parecia que é como se Jesus viesse numa nave, né?
e parasse assim em cima de um templo da CCB, jogasse a escadinha e falasse assim, sobe aí, povo santo. Ou puxasse o templo físico com o povo dentro junto. Então, meus queridos, a pregação se cumpriu de forma parcial. Outra coisa, para encerrar esse vídeo, eu acho, assim, no meu entender, que eles tinham o costume de pregar sobre o fechamento da igreja. Aliás, eles falavam das igrejas, né? Mas eles falavam principalmente do CCB. Então, eu acho que eles pregavam isso com receio de um... Eles sabiam que um dia esse sistema religioso poderia ser desmascarado. Você não vê, ó. A CCB, depois de 110 anos, foi descoberta a sua verdadeira história. Luigi Francescone. Antes era pregado assim, ó. Deus mandou um dos seus servos vir ao Brasil trazer a graça para nós, porque Deus tinha um plano de salvação com o povo brasileiro. Através de um sistema religioso, chamaria salvaria um grande número de pessoas. Um povo santo, zeloso e de boas obras. Eu não sei no que esse povo é santo, zeloso e de boas obras. Eu não sei no que. Mas assim, não vou criticá-los, né? Porque assim, eu sei também que eles passam provas terríveis. Então, meus queridos, é isso aí. Não houve. Deus nunca usou da boca dos pregadores da CCB, supostos profetas, para avisar sobre pandemia nenhuma. Okay? Nada. Foram pegos de surpresa. Foi igual a história da Arca de Noé, né? Noé estava construindo a arca e o povo ria dele, chamava ele de louco. Aí de repente veio o dilúvio e levou a todos. A mesma coisa aconteceu com a congregação cristã no Brasil. Isso aí fez ela perder muita credibilidade. Se juntar todas as críticas que a CCB recebeu de 5 anos para cá, se somar todas as críticas com os impactos que a pandemia causaram na imagem dessa igreja, olha, meus queridos, muita gente parou de ir na CCB por causa da pandemia. A CCB, ela não tem a guia de Deus. O que eles fizeram? Em vez de buscar uma porta de escape, né? Deus, ajuda nós aí para que nós faça as coisas com prudência. Não, o que eles fizeram? A CCB foi a primeira igreja em solo brasileiro a fechar as suas portas com medo do Covid. A CCB foi a primeira. Quando o Covid não tinha ninguém infectado aqui ainda, a CCB já estava de portas fechadas. E o pior, quando ela abriu as portas dos seus templos físicos, ela exigiu que as pessoas, os frequentadores, usassem máscara e álcool em gel. Isso aí queimou a imagem da CCB. Isso aí destruiu bastante a credibilidade desta igreja. Então, meus queridos, é isso aí, tá ok? Espero que vocês tenham entendido a mensagem desse vídeo, tá ok? Essa é a palavra de Deus? Não. A minha. Antes de encerrar esse vídeo, mandado da CCB. Vocês que são viciados em pregações de púlpito, vocês vão lá na CCB todos os cultos, né? Beber da água da palavra, a água da palavra chama água. Deixa pra lá. Bebe dessa água aqui que você não vai ter mais sede. Um abraço.